Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra falar no IBMEC. Quando eu venho ao IBMEC, eu reacendo as minhas esperanças no Brasil, porque se você frequentar o FRJ, o ERJ e afins, onde respira-se marxismo em todo o corredor, né, realmente dá uma certa desesperança. E antes de falar sobre livros com vocês, é um minuto simbólico de silêncio pela morte da Justiça e do STF no Brasil hoje, porque realmente foi um passo a mais e um passo grande na direção da nossa venezuelização, né? Quando fui convidado, até porque o Instituto Liberal que eu presido está apoiando aí o evento, me foi passado que era mais um bate-papo aí sobre literatura e eu contar um pouco da história por que eu cheguei aqui, uma vez que eu fiz MBA de finanças no IBMEC, trabalhei no mercado financeiro desde 97, quer dizer, minha área era bem diferente e de repente cá estou eu escrevendo um blog na Veja, coluna no Globo e vivendo da escrita, né? O que no Brasil inclusive é muito difícil. E abandonei praticamente de vez o mercado financeiro. Então eu vou contar um pouquinho só dessa história e depois abrir mais para perguntas para a gente poder bater um papo informal mesmo. E é curioso porque eu sou aficionado por livros, eu realmente amo livros, não consigo imaginar minha vida sem eles e leio uma média de 6 livros por mês mais ou menos e se pudesse lia mais. Mas nem sempre foi assim e eu olho até com certa pena por não ter sido mordido por essa mosca antes, né? E aí já começa um pouquinho a história, então, nisso. Eu estudei minha vida inteira no Santo Agostinho e eu brinco que é uma ótima escola, me preparou para a vida, me preparou para ralação, para competição no mercado, tudo isso. Tem uma filosofia de ensino muito rigorosa e muito objetiva, né? Mas ela conseguiu me afastar do prazer da leitura por muito tempo. Porque, realmente, eu acho que você pegar uma criança de 12 anos de idade e colocá-la para ler Senhora, do José de Alencar, ou então Curtiço, de Aloysio de Azevedo, e depois cobrar perguntas de decoreba numa prova de português, é realmente a coisa que mais afasta pessoas do prazer da leitura. Inclusive, eu li recentemente um livro interessante, instigante, que não endosso totalmente a conclusão, daquele professor de filosofia em Harvard, bem popular, que é o Michael Sandel, que o dinheiro não pode comprar, né? E é uma sequência já do Justiça, que é outro livro muito bom dele, e um dos temas do que o dinheiro não deveria poder comprar na cabeça dele é justamente isso, o hábito da leitura. Ele cita um exemplo de escolas que estão pagando para as crianças $2 por livro, e aí tem alguns resultados questionáveis. O hábito em si da leitura pode ter aumentado um pouco, mas até que ponto o relacionamento da criança com o livro deveria começar dessa forma tão mercadológica, né, e monetária, onde você lê um livro a mais para ganhar $2 e talvez realmente já comece aí de forma errada. Então eu brinco que o Santo Agostinho foi muito bom para muitas coisas na minha vida, mas nesse quesito em particular ele conseguiu me afastar e fazer com que eu detestasse no início a leitura, né? Eu depois comecei a ler aquela série toda, Vagalume, né, que até hoje eu andei comprando, foi reeditada, eu andei comprando para minha filha e lembrei com nostalgia, né, o Cadáver Ouve Rádio, A Ilha do Tesouro, umas coisas que marcou a minha adolescência. E depois Agatha Christie, fui lendo umas coisas assim, né? Mas não abracei com vontade o hábito da leitura e esse prazer que bateu em mim de forma um pouco tardia. Talvez eu esteja correndo atrás do prejuízo, por isso a voracidade com a qual eu tento ler. Mas o fato é que o brasileiro lê pouco, né? O brasileiro ele não tem muito o hábito da leitura. E na própria faculdade de economia que eu fiz depois na PUC, também, uma vez mais, eram leituras, às vezes, muitas vezes maçantes, e a própria economia hoje virou sinônimo de gráficos e tabelas, e muita coisa, às vezes, chata,
de econometria e novamente, eu fui redescobrir o prazer da leitura ligado à própria área de economia, já no trabalho, quando meu ex-chefe me recomendou umas leituras aí meio heterodoxas da escola austríaca, por exemplo, Hayek e Ludwig von Mises, que eu sequer tinha ouvido falar na Faculdade de Economia da PUC. E o Mises, por exemplo, tem um livro de mais de 1000 páginas chamado Ação Humana, que não tem uma tabela, que não tem um gráfico, uma fórmula. É um livro de lógica, de teoria e fascinante, né? Versa sobre várias áreas diferentes e é realmente uma coisa que você parece que foi apresentado pela primeira vez, assim, é uma forma diferente de ver a economia. Então isso foi o começo da minha paixão pela leitura e mais focada na minha área de economia, então novamente fora do meio acadêmico normal da própria faculdade que eu fazia. E o mais interessante é que, como eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha muito interesse por natureza humana, por psicologia das massas, como que o ser humano reage a certas coisas, e aí, por interesse, como gestor e analista no mercado financeiro, eu comecei a ler uns livros meio fora da minha área, sobre natureza humana, né? Comecei a ler, por exemplo, um livro The Crowd, de Gustave Le Bon, que foi um livro de cabeceira de Hitler, porque explica mais ou menos como funciona essa psicologia das massas, e daí fui me interessando por outros assuntos ligados à natureza humana, e eu tenho o hábito de ir colocando em um arquivo toda a minha leitura, então eu tenho pelo menos desde 2000, 2001, essa série inteira cronológica do que eu li, né? E é interessantíssimo revisitar isso, porque você vai vendo a mudança de interesses. Um livro vai puxando o outro e um interesse abrangente, quando você não se limita a uma área só, um tema só específico, você vai vendo como uma leitura acaba te despertando interesses em várias outras áreas, inclusive. É uma crítica que eu faço a muitas pessoas da própria área de economia, que acabam muito limitadas, até porque o mundo moderno é um mundo de ultra especialização. Você tem tanto conhecimento vasto sobre uma área específica, que para o sujeito se destacar naquela área dele, ele precisa focar muito tempo sobre a rebimboca da parafuseta naquele negócio, né? E eu vejo isso com uma certa lástima, porque um dos principais pensadores que me influenciou, já citado, Hayek, ele realmente foi para várias áreas diferentes, e acho que faz um pouco de falta hoje essa visão um pouco mais abrangente. Então eu ia lendo, até mesmo às vezes escondido ali no trabalho, ou sempre que tinha um tempo vago, no começo com um interesse genuíno nessas áreas que eu achava que tinha tudo a ver e tinha ligação indireta ou direta com a minha área de atuação profissional, que era o mercado financeiro. Mas com o tempo, e não demorou muito, eu percebi que isso passou a ser um pretexto para eu poder ir em busca de leituras muito mais interessantes que me instigavam no campo da filosofia. Então estava eu lá escondido lendo Schopenhauer ou Nietzsche, com um pretexto de que isso era útil para o mercado financeiro. E, no fundo, era um interesse genuíno de conhecer, né, de amor ao conhecimento mesmo, que é a própria definição de filosofia. Eu não sei até que ponto isso foi uma escolha. Eu acredito muito no livre-arbítrio, no poder de escolha dos indivíduos, mas tem uma frase de um craque em aforismos, que é o Karl Kraus, contemporâneo de Freud, austríaco, e essa frase é muito interessante, que é o seguinte: um agitador toma a palavra, o artista é tomado por ela. Eu não quero ter a pretensão de me colocar como um artista, acho que depois de mim vem aí uma pessoa muito mais ligada à área artística, que é a Glória Pérez, do que eu, que não tenho nenhum livro, por exemplo, de literatura propriamente dito. Tem até um romancezinho escrito já e não publicado, que me remete um pouco a essa frase, porque a história desse livrinho que eu escrevi foi o seguinte: eu fui tomado, de fato, pelo desejo de escrever esse negócio. A história veio na minha cabeça, e eu passei um final de semana inteiro numa casa em Angra dos Reis com a minha esposa, só estava eu e ela, e graças a Deus ela também tem esse hábito da leitura enraizado nela, então ela ficou lá no canto dela, e eu pari um livro em um final de semana. É um livro pequenininho, tem 50, 60 páginas, mas ele foi parido assim, quase sem dormir,
que é um livro que eu, inclusive, tenho o personagem do Otávio de Ramalho, onde eu faço mais ou menos as pazes com Otávio de Ramalho, que algumas pessoas que me acompanham há mais tempo, desde a época de Orkut, saberão de quem se trata. Mas, então, eu entendo essa frase do Krauss, né? Você é tomado por aquela coisa de tal forma que você, às vezes, não tem nem muita escolha, né? Então, eu fui cada vez mais tendo que escrever. No começo era desabafo, no começo era uma necessidade de colocar para fora coisas que eu via em volta e me revoltavam, me indignavam, e com o tempo eu fui percebendo que isso era aquilo que me identificava, que eu passava a me identificar enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, de tal forma com aquilo que eu não podia mais abrir mão daquilo. E isso foi realmente prejudicando até mesmo o meu desempenho no trabalho. Eu fui vendo que todo o tempo vago que eu tinha, que antes era dedicado de forma até bem workaholic para o trabalho, para análise de empresas e para pesquisas ligadas a isso, eu fui vendo que todo o tempo que eu tinha vago, ou até mesmo invadindo um pouco o tempo não vago, né, o tempo de trabalho, eu fui vendo que eu estava dedicando a isso. Então, o meu primeiro livro, publicado em 2004, Prisioneiros da Liberdade, é uma coletânea de artigos que foram paridos já como desabafos e artigos de indignação, até mesmo em momentos ali de trabalho ou de madrugada, quando dava, né? Quando eu recebia o chamado, quando eu tinha que escrever aquilo. E para quem escreve, para quem vive disso, sabe como é diferente você ter que ter um prazo, um deadline para escrever alguma coisa, um artigo que seja, ou quando você, às vezes, acorda às 6 da manhã, cai da cama e vai para o computador sonolento ainda, tendo que desabafar sobre aquilo que você estava sonhando e tudo mais. Então, acho que, eu não sei se é uma coisa maravilhosa ou não, eu vejo como muito positivo para a minha vida, acho que minha vida mudou. Eu acabei saindo desse trabalho, que fiquei 6 anos e foi muito bom para a minha vida, eu sou muito grato, mas não estava mais sendo condizente manter ambos, e eu tomei uma opção, eu escolhi, ou fui escolhido, por ir migrando cada vez mais para poder dar um jeito de viver disso. Eu fiquei... quando eu saí do trabalho, na minha cabeça tinha colocado que eu ia ficar um período sabático de 6 a 12 meses para ver o que eu ia fazer da minha vida. Enquanto isso, eu ia ler muito e escrever um livro sobre o PT, que era 2005, então 1 ano depois do meu primeiro livro, que fui tomado então também pelo tema, e acabei em 1 semana produzindo um outro livro, que foi o Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, e em 1 semana em casa, então, estava pronto o livro, e eu me vi de repente sem ter o que fazer, e desesperado, falando, bom, eu preciso dar um jeito de ganhar algum dinheiro e ao mesmo tempo não abrir mão disso, porque eu já vi que a minha vida vai ser por esse caminho. Acabei conseguindo, por um bom tempo, manter ambas as coisas, optando por um trabalho com remuneração menor e menos chance potencial de enriquecimento, mas que me dava mais tempo vago para manter minha paixão, né? E com isso fui então escrevi em blogs e a coisa foi crescendo, foi tomando uma dimensão maior. Fui convidado para fundar um instituto, fundei o Instituto Millennium, junto com pessoas de renome já, como Paulo Guedes, como Gustavo Franco, e dali virou uma vitrine que o pessoal do Globo passou a me conhecer, e aí há 3 anos e pouco atrás me chamaram para escrever no jornal O Globo. Vários livros, que eu publiquei 7 livros já até hoje, desde 2004. As pessoas falam que eu escrevo livro assim, como as pessoas trocam de camisa, mas isso não é necessariamente verdade, porque desses 7 livros, quase todos são coletâneas de artigo. Na verdade, um que eu considero meu primeiro grande livro, que eu sentei e escrevi com começo, meio e fim, foi lançado recentemente por uma editora grande, que foi o Privatize Já, pela Leia. E aí a Leia, então, também me descobriu, e a gente entrou no acordo para esse livro. E aí depois a Record me chamou, e eu agora vou lançar o meu 8º livro, o mês que vem, que é o Esquerda Caviar, que de longe eu considero meu melhor livro, não é porque é o que vai ser lançado, é porque realmente coloca todos os outros no chinelo.
é o livro que me dá mais orgulho de estar lançando, e me deu muito trabalho, porque realmente eu li muita coisa para escrevê-lo, mas, novamente, é um tema que me atravessava, é um tema que sempre fez parte dos meus debates infindáveis com amigos e depois nas redes sociais. Então, é uma coisa que eu escrevi com um certo desgaste emocional, mas com muito tesão, né? Porque eu acho curioso que as pessoas pensam assim: se eu tivesse dinheiro para fazer isso, eu ia fazer. Aí vai lá e pensa no seu hobby, né? E tem uma frase interessante que é de uma autora, que é o seguinte: o segredo da vida talvez seja você dar um jeito de fazer aquilo que, se você tivesse dinheiro, você pagaria para fazer, né? Então, eu cansava de discutir com pessoas que no tempo vago falavam: pô, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu ia estar pedalando pelo mundo, se eu fosse rico, eu ia estar estudando sobre vinho. E aí eu pensava: bom, e se eu fosse rico, herdeiro, e tivesse condições de me aposentar, o que eu estaria fazendo? E ficava um tanto perplexo, ao mesmo tempo satisfeito com a resposta, que é o seguinte: nada muito diferente do que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu quero, ou que eu preciso fazer para viver, é o ar que eu respiro. Então, eu estaria atacando o PT, a esquerda, o marxismo, e defendendo os valores liberais que eu acredito, e escrevendo, porque eu não conseguiria fazer de outra forma que não escrevendo, e fazendo palestras, muitas inclusive gratuitas, que eu vivo aceitando. Então, é realmente uma coisa que eu fui tomado por isso, não é uma coisa de escolha calculista e tudo mais, né? E acho que isso, no final do dia, acaba fazendo toda a diferença, né? Você fazer aquilo que você tem tesão, você faz sem dúvida nenhuma com outro tipo de postura, né? Eu continuei vendo em volta de mim, porque é um dos mercados mais competitivos do mundo, sem dúvida, é o mercado financeiro. Eu continuei vendo em volta de mim pessoas tão workaholic ou mais do que eu era, né? E muitas enriquecendo. E algumas pessoas ficaram um pouco chocadas com a minha escolha e falavam: pô, o Rodrigo abandonou, ou não quer mais saber de trabalho, né? E aí eu me pegava pensando assim: eu deixei de ser workaholic? E a resposta é não, né? Eu escrevo artigos para o blog da Veja hoje, meia-noite. Às vezes outro dia eu acabei de ver a entrevista daquela tal mídia ninja lá que teve no Roda Viva. Eu não aguentei, eu estava com sono, eu tinha que dormir para acordar cedo no dia seguinte, mas eu não aguentei, eu tive que sentar no computador e escrever um texto. Então, até hoje eu sou movido por isso, e acho que isso é o que a gente deve procurar e deve buscar fazer, porque faz diferença. Os autores que acabaram me influenciando mais, né, são de áreas distintas. Como eu disse, o meu campo de interesse sempre foi muito vasto e caótico. E aí entra um dilema, um trade-off. Eu não sei aqui responder o que é melhor ou pior. Eu optei, após o MBA de Finanças no IBMEC, até pelo caminho que minha vida foi tomando, eu optei por nunca fazer uma especialização acadêmica. Então não tenho mestrado, não tenho doutorado, nada disso. O que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim talvez é que faz falta um certo tutor canalizando um pouco melhor assim, os interesses um tanto caóticos. O outro lado é que eu, do ponto de vista de satisfação pessoal, não abriria mão disso. Quando eu olho, e uma das coisas que mais me traz angústia e ao mesmo tempo prazer, é uma angústia boa, por mais paradoxal que seja, é olhar aquela quantidade enorme de livros na minha estante que eu ainda não li e ficar apreensivo com qual vai ser a próxima leitura, quando eu estou acabando uma. Eu leio 3 livros simultaneamente, mas quando um no trabalho, um em casa e um na cama para dormir mais leve. Quando eu acabo de ler um desses, eu fico maravilhado com a ideia de qual vai ser o próximo. E o campo de interesse é muito vasto. Posso pegar uma filosofia, uma literatura, um livro mais parrudo, robusto, de economia, qualquer coisa que seja. Eu acho isso fascinante e eu não gostaria de abrir mão disso. Então, os autores que me influenciaram mais são muitos, né? Mas eu citaria alguns, assim, só para registrar, no campo principalmente do pensamento político, ideológico, liberal que eu defendo. Seria Ayn Rand, seria Mises e Hayek, já citados, Milton Friedman, Thomas Sowell, Bastiat,
Isaiah Berlin e Popper no campo da filosofia, Paul Johnson, historiador, tem alguns livros ali fora dele, Ortega y Gasset, Theodore Dalrymple, enfim, são vários pensadores que eu fui descobrindo e lendo, tudo por conta própria, né? Sem essa tutela acadêmica, e também no lado de literatura. Eu acho que as pessoas deveriam ler literatura. Eu confesso que eu tinha implicância com literatura e romance no início. Eu lia só livros técnicos e achava uma perda de tempo ler literatura, e como eu estava errado nessa conclusão, né? Hoje eu vejo isso. Então, Shakespeare, Kafka, Camus e George Orwell e Huxley, os mais conhecidos na minha área de ideologia política, Sandor Marai, Dostoiévski, Philip Roth, Vargas Llosa, enfim, são vários e vários autores que eu adoro, que eu volta e meia pego para ler, e acho que enriquece, engrandece a vida, inclusive ajuda a ter uma visão mais holística, mais abrangente de várias outras áreas. Você não fica tão alienado, tão bitolado, lendo só sobre uma coisa. Eu realmente olho assim para o Brasil triste, porque esse hábito de leitura, que eu vejo o quanto fez bem para mim e o quanto mudou até mesmo a minha vida, eu vejo como ele é pouco disseminado na nossa população. O Brasil tem um povo que lê muito pouco. A gente sabe disso, está cansado de ver nas pesquisas, e eu acho isso tudo muito triste mesmo, porque não sabem o que estão perdendo, né? Estão perdendo conhecimento, estão perdendo cultura, estão perdendo até mesmo um lazer que seja muito mais refinado, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vive na era do politicamente correto, que impede as pessoas de dizerem isso, mas como eu sou politicamente incorreto e não temo a polêmica, eu digo, até mesmo o lazer muito mais refinado, sem dúvida nenhuma, do que ver futebol e novela da televisão. Nada contra o sujeito que vê a novela e o futebol, que fique claro isso. Tem um autor da Escola de Chicago, George Stigler, que faz essa provocação aos intelectuais. Ele fala: quando está passando em canais concorrentes, de um lado uma peça de Hamlet e de outro lado um programa de humor, eu gostaria de crer que menos da metade dos professores intelectuais não está rindo. Só que a gente sabe que não é bem verdade. Mas a princípio nada contra o sujeito gostar do futebol. Várias pessoas super inteligentes e cultas gostam, eu conheço várias. Ou até mesmo de vez em quando ver uma novelinha para fazer uma massagem cerebral, né, para abstrair um pouquinho, botar o tico e teco para descansar. Mas que não seja só isso, que não seja essa a prioridade, que não seja essa a grande motivação da vida das pessoas, porque sem dúvida nenhuma é muito raso, é muito superficial alguém que vive só com base nesses interesses. É uma pena para mim as pessoas que não descobriram a importância e o prazer da leitura. Então espero com isso ter despertado aí em um ou outro o interesse. Comecem, e aí talvez faça a diferença começar com bons livros, né? Porque tem as pessoas que às vezes por azar mesmo recomendam para elas livros que realmente são verdadeiros tijolos enfadonhos. O sujeito começa lendo, sei lá, Heidegger, Sartre ou alguma coisa do tipo, ele perde qualquer tipo de interesse pela leitura. Então leiam e comecem com boas leituras, porque sem dúvida nenhuma uma coisa vai puxando a outra, e quando você menos se der conta, você vai estar lendo vários livros de vários campos diferentes, porque é fascinante o diálogo. E eu tinha um chefe que eu devo muito estudo a ele me recomendou várias dessas coisas. Ele dizia o seguinte, né? Eu tenho o meu final de semana 2 opções, e às vezes você fica um sujeito meio antissocial, tem que tomar cuidado com isso. Mas ele falava, você se vê no final de semana com 2 opções às vezes: ou participar de uma roda de cerveja com bate-papos frívolos de sempre, que você está cansado de saber sobre o futebol e a novela, ou, quem sabe, por R$30 você dialogar com Platão, com Sócrates, você dialogar com Steven Pinker, você dialogar com vários pensadores, enfim. Eu realmente, quando olho uma coisa ou outra, acabei optando muito aí pela minha reclusão antissocial, pelo claustro, mas não acho que isso seja tão saudável. A gente tem que buscar um equilíbrio, né?
Mas, sem dúvida nenhuma, isso ficou na minha cabeça como reflexão, né? Você realmente parar a pensar que você pagar $10 no Kindle, por exemplo, e até eu tive que, meia culpa, aderir aí à tecnologia por falta de espaço na prateleira e porque vários livros não saem no Brasil e saem imediatamente, eu consigo comprar no Kindle, e para quem escreve resenha é muito útil, você marca lá os highlights, está na nuvem já e é muito bom. Então eu aderi ao Kindle e o bichinho é legal, mas você pensar que por $10 você compra um livro maravilhoso e passa seu final de semana imerso numa reflexão profunda com autores assim renomados e clássicos, é uma coisa que é priceless, né? Então eu acho que quem ainda não descobriu o prazer da leitura não sabe o que está perdendo. Façam e corra atrás do prejuízo, porque ainda dá tempo. Obrigado. Em relação ao hábito da leitura, começar na família, eu acho sem dúvida nenhuma que isso faz toda a diferença do mundo. Aliás, já é uma certa refutação da ideia igualitária dos socialistas. Você já larga com diferenças por conta da educação de casa, né? Eu só faria uma ressalva que às vezes o tiro sai pela culatra. Como eu disse, eu leio bastante e a minha esposa também. Eu tenho uma filha única. A filha única entende que a leitura passa a ser uma espécie de inimigo dela, porque os livros passam a ser inimigos, porque tomam os pais dela de tal forma que ela fica um pouco com raiva. Eu espero que o tiro não saia pela culatra nesse caso. Ela por enquanto, vai fazer 12 anos, ela tem uma certa implicância com os livros por conta disso. Mas acho que no fundo fica claro para ela que deve ser uma coisa gostosa e boa, porque os dois pais, o pai e a mãe, são fissurados. Em relação ao lixo comercial, vamos lá. Eu sinto um pouquinho assim eu vou usar a palavra pesada, mas um pouquinho de ranço anti-americano na colocação, até porque você citou especificamente a literatura norte-americana. Não é apenas a norte-americana. Aquela saga do Millennium, né, foi europeia. Então, por aí vai. Você tem lixo comercial feito para vender, você vai ter sempre. E eu, a princípio, não vejo nada de errado nisso, porque existem focos diferentes, né? Você, às vezes, até mesmo uma pessoa que lê filosofia, parruda e tudo mais, vai querer, de vez em quando, ver um jogo de futebol, como eu disse. Então, ela, de vez em quando, vai pegar um Dan Brown para ler. Não tem problema. Eu li 2 ou 3 livros do Dan Brown. Foram momentos de lazer para mim, de massagem cerebral ali, divertidinho, né? Não acrescenta muito na vida, mas é um momento divertido. Então, o problema não é esse para mim. O problema é, primeiro, o foco ser só esse, aí eu concordo, e olha que interessante, às vezes, a existência dessa literatura pop, dessa literatura comercial, faz com que torne viável certas editoras poderem bancar coisas mais voltadas para um nicho diferente, que não tem mercado tão rentável às vezes, né? Então, por um lado, a gente vê isso, né? Editoras interessadas em bancar autores mais fora desse mercado pop e, ao mesmo tempo, precisando sobreviver, não tem jeito. O lucro não é um capeta, o lucro é necessário, porque só existem 2 formas, basicamente, de você se sustentar. Sustentar alguma coisa, que seja um think tank, um evento, voluntariamente ou via impostos. Só tem essas 2 formas, né? Eu sempre prefiro a via voluntária. Eu acho que é muito cômodo as pessoas ficarem defendendo e acaba sempre sendo um prisma um tanto autoritário. Quem defende isso sempre se coloca do lado do legislador, que é o seguinte: eu gosto de tal coisa, então o Estado devia financiar isso, né? Porque o que é? A gente tem que botar os pingos nos is. O que é você dizer que o Estado deveria financiar isso? É você dizer que João, Maria e Pedro têm que pagar contra a vontade deles por aquele empreendimento cultural, porque voluntariamente no mercado eles não o fariam. Você pode argumentar que se não fosse assim, talvez não tivesse
teatros municipais, óperas e música clássica no mundo. Há controvérsias, eu acho que há condições de sustentar e financiar isso voluntariamente, acho que tem, e talvez se não tiver, é sinal de que o mundo voluntariamente não quer saber disso. Eu fico muito triste se essa for a conclusão, se as pessoas escolherem viver num mundo onde cultura passa a ser sinônimo de qualquer lixo pop, o que aliás é um sintoma da doença da era moderna, né? Aí que está o problema. Para mim o problema não é vender essas porcarias, é livre mercado. O problema é que passaram a confundir isso com literatura e arte, né? Quando tudo é arte, nada é arte. Isso é óbvio para mim. O último livro do Vargas Llosa é exatamente sobre isso, né? O penúltimo, que ele já lançou um romance novo, é sobre a civilização do espetáculo. E ele vem argumentando justamente como tudo passou a virar espetáculo, tudo passou a virar mercadológico. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para mim. Mas não o mercado em si, e sim a deturpação que tem feito da arte, da literatura. Quando o sujeito coloca um tubarão num formol e diz que aquilo é uma obra de arte e vende por 12 milhões de dólares, né, isso me deixa um pouco perplexo. Né? Então, agora, eu não vou querer obrigar as pessoas a financiarem de forma compulsória aquilo que eu considero melhor. Né? Seria, na minha concepção, arrogante. E mais do que isso, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente cria um instrumento, quando cria um mecanismo, nem sempre quem vai estar lá com a caneta poderosa tomando decisões vai ser quem pensa como a gente. Eu dou um exemplo. O Ministério Cultural no Brasil hoje, que para mim devia ser abolido, ele financia o quê? Viagem da funkeira Tati Quebra-Barraco para a Alemanha, dá dinheiro para baile funk, tudo em nome da cultura. Agora mesmo teve uma polêmica que a ministra Marta Suplicy se envolveu de financiar um desfile de moda em Paris. Isso é cultura? Botar roupa? Quer dizer, quem está lá com o poder pegou esse instrumento teoricamente nobre, bem intencionado, e desvirtuou, né? Passou a financiar com nossos impostos coisas execráveis em nome da cultura. Então isso não me agrada. Eu acho que tem que ter demanda voluntária para as coisas. E vai haver demanda de nicho. Claro que nunca, Kafka, que você citou e que eu particularmente também adoro, claro que Kafka nunca vai ser pop. Kafka nunca vai competir, Dostoiévski nunca vai competir com Dan Brown. Isso é meio óbvio para mim, mas o povo, quando podia escolher, já lá em Roma, ia para Coliseu. Então, essa visão é um pouco elitista e arrogante. A gente quer que as massas em si queiram, desejem e gostem das coisas que não vão ser para todos. E aí parece preconceito, arrogância falar isso, mas para mim é só uma constatação realista. Né? A imensa maioria do povo não vai trocar o futebol e a novela, com todo respeito, agora chegou o autor aqui, mas não vai trocar, e tem novelas inteligentíssimas, com drama e tramas inteligentes, mas via de regra é feita para um público mais médio. E que seja assim, é legítimo, mas esse público médio, a média não vai trocar esse entretenimento pop por coisa densa, pesada, e Dostoiévski sempre vai ser mais nicho. Né? E para mim me parece um grande equívoco, muito comum na elite francesa, que é a anti-americana, via de regra, que compara a sua elite em Paris com a classe média americana. Os Estados Unidos é um país de classe média. É óbvio que nos Estados Unidos a média vai gostar de coisas vistas como medíocres, que é a definição do termo, ou não nobres. Mas os Estados Unidos também é um país com milhões de entradas em museu, em ópera, em outras coisas. Então vão ter os nichos. Agora, nunca vai ser o mainstream. O mainstream ele é pop, ele é médio, ou seja, medíocre.